Mais uma vez estudaremos a lição da escola dominical. Vamos estudar a lição 3 hoje, da revista dos jovens, que tem o título Primeiro Sinal, Água em Vinho. A revista tem o título de Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João, revista comentada pelo pastor Silas Queiroz. Lembramos, irmãos, que na descrição do vídeo tem um link para o download dos slides que estamos utilizando na lição, tanto PDF como PowerPoint. Os irmãos podem fazer o download e utilizá-los livremente. E pedimos que os irmãos compartilhem, comentem, curtam nossos vídeos e possam também se inscrever em nosso canal, aqueles que ainda não são inscritos. Tudo isso para incentivar o trabalho e para que esse material possa alcançar outros professores. O texto principal da nossa lição é: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. João 2, versículo 11. O resumo da lição diz: os sinais que Jesus realizou visavam fazer com que o reconhecesse como o Redentor anunciado pelos profetas, sendo a manifestação plena do Deus Filho encarnado. Então, lembramos que, como já estudamos na lição passada, que João ele elenca 7 sinais e tem um propósito específico, né? Esse registro desses 7 sinais, realmente demonstrar ali a deidade, né, de Cristo, né, combatendo ali algumas heresias, também vai demonstrar a humanidade de Jesus. E os sinais têm esse propósito. Os objetivos da nossa lição: explicar a importância do primeiro sinal realizado por Jesus Cristo, apontar a narrativa e contexto do primeiro sinal realizado por Jesus e conhecer a respeito do significado do bom vinho. O texto bíblico se encontra em João, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Vamos para a leitura. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto eles vos disserem. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metredos. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse: tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala o esposo, e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele e a sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. A introdução da nossa lição diz o seguinte: como vimos na primeira lição, o Evangelho de João nos apresenta 7 sinais, 7 sermões e 7 declarações de Jesus acerca de sua divindade, todos com o mesmo propósito: revelar que aquele homem simples e humilde que habitou entre nós era o Cristo, o Messias de Israel, sendo ele o Filho de Deus, eterno e perfeito. Então, cada sinal desses 7 estaremos estudando em lições específicas. João nos apresenta registros que demonstram que Jesus cuidou não ser identificado como mais um dos mestres judaicos, ou mesmo como um Messias revolucionário, que traria libertação política para Israel. Que eles queriam um Messias que viesse para guerrear, para tomar ali o poder e libertá-los ali da mão de Roma. A missão de Jesus era libertar de um outro jugo, não do jugo de Roma, mas do jugo do pecado. Então Jesus queria resgatar aqueles que estavam perdidos, só que eles não compreenderam o propósito de Jesus. Os sinais que realizou visavam fazer o que o reconhecesse como o Redentor anunciado pelos profetas, sendo a manifestação plena do Deus Filho encarnado. Primeiro tópico da nossa lição: mais que um milagre, completude das Escrituras. Então, o autor, comentarista da lição, pastor Silas Queiroz, nos traz esse tópico, informando aqui a questão que as Escrituras, tudo que está registrado tem um propósito, Então, ela é completa. Sabemos que os 66 livros da Bíblia foram escritos por cerca de 40 homens que viveram em épocas, lugares e culturas distintas. Embora a Escritura tenha essa autoria humana, tem também um autor divino, o Espírito Santo. Daí elas seriam as palavras de Deus perfeitas, inerrantes e infalíveis. Então,
consonância com o tema que está sendo estudado na Revista dos Adultos sobre as Escrituras, sobre a sua inerrância, sobre a sua inspiração. Então sabemos que a Escritura ela foi inspirada por Deus, verbal, plenamente, e tudo que está nela tem um propósito. É maravilhoso saber disso, para que compreendamos que as Escrituras são completas, ou seja, nada lhe falta e nada lhe sobra. Essa afirmação é interessante, né? Nada lhe falta e nada lhe sobra, ou seja, a Escritura ela é plena, né? Tudo que o homem precisava conhecer de Deus há nela, tudo que é necessário para que possamos alcançar a salvação, a vida eterna, está contido na palavra do Senhor, então ela é completa e nada sobra. Tudo que tem é necessário e tem um propósito. Segundo subtópico, um sinal específico. A inspiração plenária e verbal da Escritura faz com que nenhuma parte do conteúdo escriturístico seja aleatória. Jesus operou inúmeros milagres, muitos não foram registrados. Como está lá em João 21:25, a gente já estudou, que João disse que se fosse registrar tudo que Jesus fez, não caberia nos livros, né? Ele, em forma de hipérbole, ele cita que Jesus operou muitos outros sinais. Nenhum deles, contudo, deixou de ter um propósito específico, seja quanto à realização, seja quanto ao registro. No Evangelho de João, isso se sobressai na forma distinta que o evangelista trata os milagres contidos em sua narrativa, em comparação com os demais evangelistas. Então, há essa singularidade no Evangelho de João, que ele destacou esses 7 sinais para um direcionamento, né, para expor ali a deidade do Verbo, né, que se fez carne, habitou entre nós, mas que estava lá desde o princípio, né, tudo que se fez por intermédio dele, louvado seja o nome do Senhor. Então, cada sinal, cada registro que João faz, inspirado pelo Espírito Santo, tem um direcionamento, um propósito. Em sua obra, a Bíblia Explicada, S.E. McNair, observa que há 3 palavras traduzidas por milagre no Novo Testamento. A primeira é dunamis, significa simplesmente manifestação de poder, obra poderosa. A segunda é semeion, significa um sinal. E a terceira, teros, quer dizer maravilha. João nunca empregou a palavra dunamis e valeu-se da expressão teros somente uma vez, e não relacionada à descrição de um milagre. Está lá em João 4,48, na nova versão transformadora, diz: Jesus exclamou, jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. Né? Esse maravilhas aí é o termo grego teros. Então, João nem usou dunamis, nem teros para registrar os sinais, os milagres que Jesus operou. Ele vai usar semeion, que quer dizer sinal. Isso confirma que os escritos de João tinham clara intenção doutrinária a respeito das heresias doutrinárias já reinantes em seu tempo e que tentavam prejudicar os fundamentos da igreja no século seguinte. Então, a intenção de João é doutrinária, a elencar esses sinais. Vemos também que quando Jesus operava um milagre, tinha também algo pedagógico, algo a ser revelado através daquele milagre. E ele não operava milagre para se aparecer, ou para ficar famoso. Pelo contrário, muitas das vezes ele dizia para os homens não divulgarem, né, que ele havia feito tal milagre. As pessoas que não se continham e saíam espalhando. Mas a gente vê também, quando os fariseus e saduceus se unem, né, que são inimigos, mas vão se unir para tentar prejudicar Jesus ou pegar Jesus em alguma armadilha, vão pedir sinais, para que Jesus opere sinais do céu. E Jesus vai dizer para ele: uma geração má e adúltera pede o sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Então Jesus não operava assim só para satisfazer a vontade dos homens. Tinha um propósito sempre definido, né? Uma intenção doutrinária. Também Herodes, né? Quando Jesus é levado até ele, lá em Lucas 23:8, e Herodes, quando viu Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, esperava que lhe veria fazer algum sinal. Então Herodes se decepcionou, porque nem responder Jesus queria responder a ele. Então muitos queriam sinais, mas Jesus só operava realmente quando era fundamental, quando tinha algum objetivo. Terceiro subtópico, a divindade sendo revelada. A sensibilidade espiritual de João o levou a interpretar o milagre de Caná dentro do seu real propósito. Daí a relevância do uso da palavra grega semeion, que o dicionário Vini nos apresenta como marca, prova, indicação
o que distingue uma pessoa. Então, esse sinal João registra e tinha essa direção de mostrar uma característica marcante em Jesus, ou seja, ia distinguir Jesus ou ia revelar quem era Jesus através desse primeiro milagre. Não foi apenas para satisfazer a necessidade ali ou impedir, né, o vexame que aquela família ia passar por não ter ali o vinho para dar para os seus convidados. Então tinha realmente um objetivo específico. Por isso se diz que o milagre realizado em Caná, assim como seu registro, teve uma finalidade especial, revelar a divindade de Jesus, distinguindo de todos os demais homens. A gente vai ver que mais à frente Maria fala a Jesus que estava faltando vinho, e Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora. Né? Então, interessante é isso, que Jesus não tinha ainda chegado a hora de se revelar publicamente, mas ele vai, mesmo assim, operar o milagre agora particular, como veremos mais à frente. Naquele momento, o Messias estava se revelando como Deus para seus discípulos, como um ato inicial de uma série de outros sinais que realizaria. Então, foi um milagre particular, um sinal particular. Foi específico ali para os discípulos, e no mais, quem viu aquele milagre foram os empregados que levaram ali o vinho após ser transformado. E por isso que João escreve que Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então também essa hora que Jesus ainda não havia chegado era para manifestar a glória. Não foi manifesto agora publicamente, mas foi manifesto aos discípulos e eles creram. Eles já estavam acostumados, já pela toda a história, toda a literatura bíblica, já conhecia que Deus sempre confirmava a liderança de homens de Deus ou os ministérios, né, dos profetas através de milagres, de sinais. Quando eles viram Jesus operando aquele milagre, eles viram realmente nós estamos seguindo o homem certo. Realmente, né? João, interessante que João pregou, João atraiu multidões, batizou nas águas, pessoas se arrependeram sinceramente. Mas João não operou nenhum milagre. E Jesus agora, né, ele demonstra ali um sinal específico de que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias prometido, que ele era o Deus Filho encarnado, o Redentor. Ou seja, Jesus não estava apenas evitando um constrangimento ao esposo e aos organizadores da festa, ele estava comunicando a sua divindade. Segundo tópico, a narrativa e seu contexto. Primeiro ponto, Caná da Galileia. João é o único evangelista que registra eventos ocorridos no primeiro ano do ministério de Jesus. Então nós vemos que os outros evangelistas citam sinais, citam ocorrências após a prisão de João Batista. Então, mais ou menos no finalzinho do ministério de Jesus, no segundo ou terceiro ano. João já registra desde o início. Dentre eles está o primeiro milagre, que é a transformação da água em vinho, em Caná da Galileia, assim identificada para distingui-la de outra Caná, localizada na Síria, no nordeste de Israel. Então, para ficar claro também que João ele é bem cronológico e geográfico. Ele vai citar a cidade exata, né, o vilarejo, né, chamado Caná da Galileia, para diferenciar de outras Caná que existiam na época. Terra de Natanael. Caná era uma pequena vila, assim como a vizinha Nazaré. Fazia parte da Baixa Galileia, região do Mar da Galileia. Um lago de água doce alimentado pelo Rio Jordão, que recebe o nome de mar, por sua grande extensão, aproximadamente 20 km. Então, de 20 km de extensão, 12 de largura, mais ou menos. É um grande lago, né, que era conhecido como Mar da Galileia, de Tiberíades, e a gente vê que ali, até hoje, né, fonte de água potável para Israel é fundamental, né, o Mar da Galileia e para a pesca, desde aquela época até hoje também é exercida o ofício da pesca nesse mar. Então, na época, tanto Caná como Nazaré eram vilas pequenas. Hoje Nazaré é uma cidade, mas Caná continua sendo um povoado, uma vila. Segundo subtópico, faltou vinho. Um incidente inesperado põe Jesus em cena. A falta do vinho levou sua mãe a procurá-lo numa indicação de que esperava dele uma solução para o problema. Há entendimento diferente acerca da motivação desse diálogo, mas a resposta de Jesus nos leva a entender que Maria realmente esperava uma ação miraculosa, porque bem sabia quem era Jesus e quem
a quem o anjo lhe anunciara como Filho de Deus. Em Lucas 1,32, este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então ela sabia que Jesus em algum momento ia se revelar, se manifestar. E talvez quando ela passa o problema para Jesus, ela já ansiava ali alguma reação de Jesus que pudesse glorificá-lo, né? Apresentar ali publicamente quem era Jesus. Ela já sabia através da revelação do anjo, né? Filho do Altíssimo, Senhor Deus, e lhe dará o trono de Davi, seu pai. Havia no coração de Maria uma expectativa pela manifestação de Jesus ao mundo, tanto pelo anúncio do seu nascimento e propósito, quanto por declarações que ele fazia a respeito de sua missão, né? Jesus, quando criança ali no templo, então Jesus responde a Maria e a José, né? Ele disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Lucas 2,49. É nesse contexto que Jesus responde: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, aqui a gente faz uma pausa, né? Uma análise nesse texto. Mulher, que tenho contigo, a gente sabe também, já alguns comentários indicam que esse mulher é um tratamento respeitoso, né? Então Jesus ele não está sendo rude com Maria, ele está tratando ela respeitosamente, mas ele queria dizer o quê? Mulher, essa situação, o que tem a ver, né? O que isso tem a ver com a gente? E Jesus ainda acrescenta: ainda não é chegada a minha hora. Esse texto, ainda não é chegada a minha hora, a gente vai lembrar que lá em João 7,3 a 6 diz o seguinte: disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que faço. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Então, os seus irmãos queriam que ele fosse e se manifestasse, mas ele dizia: ainda não é chegado o meu tempo. Também em João 7,30, procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Que hora é essa, né? João 8,20. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Então essa hora era a hora que ele ia ser glorificado, ia ser manifesto. Mas o ponto central, né, o apogeu dessa revelação é ele na cruz. É algo que os outros iam entender como uma derrota. Ali Jesus estava consumando a sua obra, louvado seja o nome do Senhor, a nossa salvação. Tanto é que em João 3,1 diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E lá na oração sacerdotal em João 17,1 diz: Jesus falou assim e levantando seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também teu Filho te glorifique a ti. Então essa hora era a hora que Jesus ia ser glorificado, manifesto, publicamente ia ser revelado todo o propósito da sua missão como Messias, como o Redentor. Glórias a Deus. Então, provavelmente Jesus está dizendo aqui: ainda não chegou a minha hora, Maria, né, de ser publicamente revelado ou glorificado. Porém, Jesus aproveitou a ocasião para operar aquele sinal, para se manifestar particularmente. Os discípulos e os empregados também receberam essa bênção de ver o milagre. Nem o mestre-sala pôde ver, nem o noivo soube, mas os discípulos, Maria e os empregados viram o milagre. Para além de mãe e filho, havia entre eles um relacionamento espiritual, com Maria lhe reconhecendo como seu Senhor. Então Maria estava esperando a qualquer momento Jesus se manifestar como Salvador, como o Rei, né? Então Maria já sabia que Jesus não era só seu filho, mas era seu Senhor. O que se confirma também na orientação dada aos empregados, né? Então mesmo ela recebendo a resposta, ela vai dizer aos empregados: faça tudo o que ele vos disser, ou seja, ela vai indicar: se ele falar alguma coisa, obedeça. Como vemos, não há aqui uma intercessão alguma, pelo contrário, o contato entre os empregados de Jesus foi direto e não indireto. Então Maria não está intercedendo, como os católicos vão dizer. Maria está apontando para quem pode resolver o negócio, para quem pode resolver o problema, né? Está dizendo: faça tudo o que ele vos disser.
Ela não está sendo mediadora, ela está dirigindo as pessoas para ir até Jesus, que é Jesus que pode resolver. Terceiro tópico, o bom vinho. Uma mensagem a Israel. Então, o comentarista da lição, ele aproveita esse milagre, né, para tipificar aqui algumas mensagens, né, ou demonstrar aqui esse sinal que também representa. Por algumas vezes Israel é comparado a uma vinha, né? Então a gente sabe que um dos símbolos de Israel, uma das metáforas que a Bíblia sempre cita Israel como uma vinha, como diz lá no Salmo 88, trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios e a plantaste. Em Isaías 5,4 lemos, que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? Porque esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Amorosamente plantada e protegida por Deus, havia chegado o tempo em que esta vinha seria arrancada, e não mais cercada ou cuidada, pois só produzia uvas bravas, né? Conforme a palavra que lemos lá em Isaías. Então, estamos falando de vinho, né? E lembrando agora que Israel era a vinha, só que essa vinha já não produzia mais. Era esperado, né, uvas boas, mas só vinha uvas bravas. Os judeus rejeitaram todas as oportunidades que receberam durante o Antigo Pacto. Como nação escolhida, foi quebrada por sua incredulidade. Então, Romanos 11:20 nesse capítulo vai falar sobre Israel, né, com os ramos originais que foram quebrados para que nós, os zambujeiros, né, fôssemos enxertados. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Romanos 11:20. Não havia mais o vinho da alegria. A religiosidade judaica se mostrara totalmente inútil. Então a gente vê que nos dias de Jesus, como vimos na lição passada, né, o templo estava, né, corrompido ali, as lideranças. Vimos que o sumo sacerdote era cargo político, ficava muitas das vezes só numa família, como aconteceu na família de Anás, passando de filho, de irmão para irmão, até o genro Caifás. E vemos também que quando Jesus chega no templo, está tudo bagunçado. Já não levavam mais um sacrifício voluntário, um sacrifício amoroso ou por temor. A pessoa aí de mão vazia chegava lá, comprava um animal e muitas das vezes fazia outros negócios no pátio do templo. Como as talhas vazias que estavam postas em Caná, a estrutura da religião já não tinha em si mesmo valor algum diante de Deus. A gente vê os fariseus colocando carga sobre os outros, ensinando a lei, mas coavam a mosca, mas engoliam o camelo. Então, Jesus chama eles de hipócritas, eles que se diziam, né, os defensores da lei. O templo havia se transformado em um covil de ladrões, Mateus 21:13. Apesar desse quadro caótico, Jesus se manifestou intensamente aos judeus, mas eles não o reconheceram como o Messias prometido. Então, Jesus veio para os seus. Lembramos daquela passagem que aquela mulher cirofenícia vai pedir para que Jesus liberte a sua filha que estava, né, endemoniada, estava sendo perturbada, terrivelmente perturbada, e Jesus disse, não é digno eu tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Então Jesus estava ainda insistindo com Israel. Como ele disse também em outra passagem, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis colocar vocês debaixo das minhas asas, nos meus braços, como uma galinha, junto aos pitainhos. Porém, Israel rejeitou a ponto de crucificá-lo. O encher as talhas e transformar a água em vinho representava a chegada de um tempo de verdadeira alegria, disponível não somente para Israel, mas para todos os povos em um novo concerto. Então as talhas vazias representavam essa estrutura religiosa de Israel que estava perdida, corrompida e vazia, sem vinho, sem alegria. E agora Jesus ia dar um vinho novo, um vinho bom, que não serviria só para Israel, mas para todo mundo. Segundo subtópico, quando o vinho acaba. Além do propósito de revelar a divindade de Cristo e ser uma mensagem para Israel, esse texto sagrado tem também para nós uma mensagem eloquente. Através dele podemos refletir sobre o sério perigo que corremos de nos envolver em práticas litúrgicas frias enquanto ficamos embebidos por vinhos deste mundo, ou seja,
fontes de alegria mundanas, aprazível aos nossos próprios desejos. Em situações assim, Jesus está no recinto, mas a alegria que nutrimos não vem dele. Resta somente uma saída. Este vinho mundano precisa acabar. Então a gente vê que hoje em dia, muitos ambientes, Jesus está ali, mas as pessoas não estão provando a alegria que Jesus pode dar. Por quê? Porque acaba substituindo Jesus por outras falsas alegrias. Até mesmo no meio litúrgico, né? na igreja. Esses dias eu estava lendo uma reflexão sobre, dizia sobre igrejas com paredes negras, né? E no lugar do púlpito, barris. E no texto dizia que aqueles que optaram por uma igreja desse tipo é porque queria atrair as pessoas que rejeitavam o ambiente de igreja. Então fazia um ambiente semelhante de uma boate. Então as pessoas iam para lá porque não era uma igreja tradicional, eles rejeitavam aquele ambiente da igreja. E não só a parte interna, não só a estrutura de uma igreja, mas rejeitavam também a palavra. Porque ali não cabia mensagem contra o pecado, não cabia mensagem, sobre santificação, só cabia a mensagem que agradaria, que atrairia aquelas pessoas que já rejeitavam o ambiente igreja. E por isso iam frequentar aquela propensa, igreja conforme o seu paladar. Então, que vinho é que estão tomando? É o vinho que Jesus dá ou estão tomando os vinhos do mundo que é necessário acabar? O momento da crise é propício para a reflexão. É quando se percebe que as alegrias que vêm dos prazeres dessa vida, sejam eles lícitos ou não nos satisfazem, são passageiros. Então, vigiemos, Não mudemos a mensagem, não mudemos o ambiente só para agradar o freguês. Que Deus tenha misericórdia de nós. Em momentos assim, o que precisamos fazer? Voltar-nos para Jesus com profunda contrição, ouvi-lo e fazer a sua vontade. Ele nos enche de água da palavra e do Espírito, que produz em nós profunda alegria e paz. João 4,14. Podemos ter boas oportunidades nesse mundo e alcançar importantes conquistas nas mais diversas áreas da vida, mas o bom vinho só ele tem. Enchei-vos do Espírito, nosso terceiro subtópico. Ao falarmos sobre vinho, é importante ter firmes as recomendações bíblicas contra os perigos da bebida embriagante. São muitas as discussões acerca do tipo de vinho referido no Novo Testamento, se fermentado ou não, inclusive no texto para analisado. Por vezes, esse debate é fomentado numa tentativa de se justificar o consumo de bebidas alcoólicas. A Escritura nos adverte, contudo, dos males que o vinho causa e desaconselha o seu uso. Então, há esse debate, se aquele vinho que Jesus fez era fermentado, era alcoólico ou não. Mas muitas das vezes aqueles que tentam encabeçar esses debates são aqueles que querem legitimar o consumo de bebidas alcoólicas. Mas a gente sabe que a Bíblia ela nos adverte. E muitos que vêm para a igreja estão sendo libertos dos vícios. Como é que poderíamos comungar com esse pensamento de que não, um pouquinho pode, como diz, Isso é um veneno. Aqueles que são alcoólatras hoje começaram com um pouquinho, com um gole. Foi o primeiro gole que se transformou hoje em viciados. Eu tenho uma experiência na minha família, meu pai que era alcoólatra e passava algum tempo bom, e quando ele voltava a ter a sua crise era porque tinha tomado um pouquinho. Então aquele pouquinho destruía toda a sua estrutura, toda a sua forma de bom trabalhador, acabava, tudo caía por terra e ele se via jogado de novo na sarjeta por causa do álcool, a ponto de chegar a tomar até perfume. Então não é brincadeira. Quantos estão na igreja livre desses vícios? E muitas igrejas querem legitimar, dizer não, um pouquinho cerveja pode, um pouquinho de vinho pode. Que perigo, Que a Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E nesse debate, eu quero trazer aqui o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal relacionado ao bom vinho, ou vinho bom. Está aqui na página 1572, desse comentário desse texto de João 2, que diz o seguinte: em conformidade com vários escritores antigos, o vinho bom era vinho mais doce,
vinho este que podia ser bebido livremente em grandes quantidades sem causar danos. Isto é, vinho cujo conteúdo de açúcar não fora destruído através da fermentação. O vinho inferior era aquele que fora diluído com muita água. O escritor romano Plínio afirma expressamente que o vinho bom, chamado sapa, não era fermentado. Sapa era suco de uva fervido até diminuir 1/3 de seu volume a fim de aumentar seu sabor doce. Ele escreve, no outro trecho, que os vinhos são mais benéficos quando toda a sua potência é removida através do coador. Plínio, História Natural, 14, 23 e 24. Plínio, Plutarco e Horácio sugerem que o melhor vinho era do tipo inofensivo. Os documentos rabínicos afirmam que alguns rabinos recomendavam o vinho fervido. O Mishnah dos judeus diz: o rabino Yehuda permite o vinho fervido como oferta alçada, porque a fervura o melhora. É notável que o adjetivo grego introduzido bom não seja ágatos, mas kalos, que significa moralmente excelente ou apropriado. Então, há essa discussão. Mas tudo indica que o vinho não era fermentado. Ali, Jesus transformou cerca de 600 litros de água em 600 litros de vinho. A festa durava 7 dias. Havia criança, havia todo tipo de gente numa festa de casamento. Então, possivelmente o bom vinho que Jesus transformou não era fermentado. E muitos que querem dizer que é fermentado normalmente está com essa bandeira de querer legitimar o uso do álcool. Salomão escreveu: o vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora, e a todo aquele que neles errar nunca será sábio. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como uma cobra, e como o basilisco picará. Sigamos, pois, o conselho de Paulo: não vos embriagueis com vinho, e que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5,18. Amém? Então, importante aqui, o objetivo da lição é mostrar que o sinal foi para manifestar a sua glória e iniciar ali os sinais, e particularmente Jesus faz isso com os discípulos, né, e com os empregados, e os discípulos creem nele, ou seja, a partir daquele sinal percebe que é legítimo, né? Aquele Jesus que eles estão seguindo é o Messias, é aquele Deus que pode transformar, pode criar, né? É o Deus, é o Filho de Deus encarnado. Glórias a Deus. Conclusão. Estudamos a respeito do primeiro milagre realizado por Jesus como sinal de sua divindade. Os discípulos que já haviam declarado ter achado o Messias, que traduzido é o Cristo, João 41, agora tinham a oportunidade de vê-lo manifestando sua glória como unigênito do Pai. Conservemos firme nossa fé, esperança de Salvador eterno, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém? Então, veremos esses sinais em outras lições, veremos também algumas declarações que Jesus fez, tudo que João registra, inspirado pelo Espírito Santo, com esse objetivo de demonstrar, né, aquele que se fez carne, que habitou entre nós, era o Filho de Deus. Próxima lição, vamos falar sobre você precisa nascer de novo, lição 4. Vamos falar então, capítulo 3 de João, Nicodemos, a história ali de Nicodemos, amém? Vamos orar. Eterno e soberano Deus, te louvamos, te agradecemos, Pai, por essa lição, que essa palavra possa, aleluia, falar fortemente no coração de cada aluno, Pai, de cada jovem. Deus Santo, nos livra de todo mal e nos guarda, Pai, todo mundanismo, em nome de Jesus. Continua abençoando, Pai, teus santos, que amam essa obra da escola dominical, tanto os alunos como os professores, Pai, tesoureiros, secretários, pastores. Abençoa cada um, dá uma bênção especial, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém.